que esse mestre, né, nosso amigo incansável, possa permanecer nos fortalecendo, nos abençoando, para que possamos compreender a sua mensagem divina e colocá-la em prática na nossa vivência. E primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos foi concedida de aqui estarmos participando nesta noite, desta primeira jornada espírita de Pibari, onde se homenageia, né, a família, onde o tema principal é a família como um farol da sociedade. Pois eu acredito que a maioria de vocês que aqui já está sabendo que durante esse mês de junho o Grupo Espírita Cantinho de Luz está trabalhando com um pouquinho mais de intensidade na divulgação da doutrina espírita, trazendo esse tema que é muito feliz, né, cuja compreensão é muito importante para todos nós. Tema esse que nos leva a refletir, né, na vida em sociedade como um todo, nos leva a refletir nessa grande família que todos nós pertencemos. Porque apesar das conquistas, que já obtemos, né, que a humanidade já obteve através da ciência, na tecnologia e também dos avanços na aquisição dos valores morais, a humanidade ainda se debate muito com problemas como a degradação da família, com o desrespeito à vida, com o culto à violência, enfim. E visando a colaborar com os homens na solução desses problemas, os espíritos superiores colocam à nossa disposição ensinos, esclarecimentos e orientações para apertarmos mais esse laço, chamado família. Família, aperte mais esse laço. Então, dentro do tema geral da família como farol da sociedade, nós estaremos focando família, aperte mais esse laço. Todos sabem que família é um tema vasto, que traz grandes abordagens, diferentes abordagens, e que certamente os próximos palestrantes irão abordar cada tema com clareza no decorrer do mês. Mas na noite de hoje estaremos apertando mais esse laço da nossa família. Bom, hoje em dia, né, em meio a tanta violência, em meio a tanta dor, sofrimento, desespero, muita aflição por aí, em meio a tudo isso, as pessoas ainda clamam pela paz, né? As pessoas buscam uma vida mais feliz e buscam encontrar ou constituir uma família onde possam encontrar sustentação, onde possam encontrar orientação, aprendizado e também afeto, não é mesmo? E na verdade, esse é um dos objetivos da nossa existência, né? Como nos esclarece, como está conforme, né, a providência divina nos esclarece através da lei do progresso. Né? E certamente todos nós estamos caminhando nesse sentido, para esse fim, nesse sentido. Os espíritos superiores, eles nos esclarecem que quando eles revelaram aos homens os ensinos espíritas, eles lançavam a base de um edifício, né, que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Então, quando refletimos nessa frase, nós vamos perceber que os Espíritos dizem que um dia todos nós iremos compartilhar do mesmo sentimento de amor. Ou seja, isso nos leva a compreender que todos nós iremos nos respeitar e nos amar uns aos outros como irmãos de uma grande família, como Jesus também nos ensinou certa vez. Mas, para chegarmos, né, a esse ponto, né, a esse fim, vai ser necessário primeiramente trabalharmos, treinarmos em pequenos grupos, né, pequenos grupos de 3, de 5, de 10, para aprendermos a conviver.
Porque sem aprendermos a conviver, será impossível aprendermos a amar a humanidade como um todo. É muito importante aprendermos que somos parte desta grande família que é a humanidade, mas também, e que vamos, inevitavelmente aprender a amar e a respeitar a todos. Mas também é de muita importância aprendermos que sem as experiências no pequeno grupo não conseguiremos amar ao todo, E isso é lógico, Como poderemos amar a um grupo grande se não conseguimos amar aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que estão ali perto de nós? Certamente será muito difícil, Daí Deus nos dá esta oportunidade, essa oportunidade de na terra viver em família, nos mostrando que para conseguir amar as grandes multidões de irmãos lá fora, nós iremos trabalhar aquele cantinho dentro do lar para aprender a respeitar, a amar, a conviver com aqueles nossos semelhantes. E assim, aos poucos, iremos desenvolver o amor dentro dos nossos corações, iremos instaurar pouco a pouco esse amor nos nossos corações. E se pararmos para refletir sobre a importância da família, nós iremos chegar à conclusão de que a vida seria um caos sem a família. A vida em sociedade seria realmente um caos se não existisse essa célula pequena da sociedade que nos educa, que nos prepara para mais tarde chegarmos a trabalhar lá fora junto com os outros. Por certo, grande parte dos problemas que enfrentamos, sejam eles pessoais, sejam eles de vivência, sejam eles vinculados a crises sociais, todos eles têm em causa as famílias desestruturadas, E essas famílias desestruturadas têm como base o egoísmo ainda vigente dentro do nosso ser. O egoísmo, ele é a causa de muitos desajustes nas famílias. De uma forma geral, e sem generalizar, nós ainda vamos perceber que somente em atender às nossas dificuldades, somente percebendo as nossas dificuldades, vivendo sozinho não teríamos condições de evoluir. Daí vivemos junto de um grupo que nos auxilia a ver essas dificuldades, a ver essa carga de egoísmo que existe dentro de nós, E de uma forma geral, quando vivemos sozinhos, nós temos essa tendência de pensar somente em nós, nas nossas coisas, E isso nos leva muitas vezes a viver somente para nós, a pensar somente nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Daí, Deus permitindo, Deus trazendo a família como uma instituição divina, podemos caracterizá-la como uma instituição divina, que irá permitir que esse egoísmo, aos poucos, dentro do lar, ele seja quebrado, ali lidando com os nossos parentes, com as dificuldades, nós iremos quebrando, fragilizando pouco a pouco esse egoísmo, que irá substituir, e o amor irá sim, pouco a pouco, substituindo esse egoísmo dentro dos nossos corações. Allan Kardec, ele questiona, na questão 775 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos qual seria para a humanidade o resultado do relaxamento dos laços de família. Ao que os espíritos, a resposta deles é taxativa, seria uma recrudescência do egoísmo. Então dessa forma fica bem nítida a certeza de que o egoísmo ele causa esse distanciamento entre as pessoas. E fica bem nítido também que a família, ela tem como objetivo, entre outros itens, ela tem como objetivo auxiliar, o trabalho de diminuir a carga de egoísmo que se desenvolveu ao longo dos milênios dentro da alma humana. Fora do conjunto familiar,
fica mais fácil a pessoa se deixar levar pelo egoísmo, se deixar levar pelo ego, pois todas as referências da vida são somente para ela, são somente para si. Todas as preocupações somente rodam em torno da pessoa, né? Então fica mais fácil, longe de um grupo familiar, a pessoa somente pensar em si mesma, somente em si. E haverá assim, né, sempre essa disposição infeliz do egoísmo estar presente, muito forte dentro de nós, se vivemos ainda distantes de um grupo familiar. Então, de certa forma, como já dissemos, nós podemos caracterizar a família como como uma instituição divina, né, que nos ajuda, que nos ajuda a melhorar e evoluir. E é importante nós pensarmos também que os laços de sangue, né, os laços consanguíneos, eles têm um grande poder, eles têm essa força capaz de promover a solidariedade, de incentivar, né, o bem-querer dentro de nós, de instaurar pouco a pouco as bases do amor. Então, é dentro do lar que pouco a pouco nós vamos percebendo os nossos semelhantes com amor, nós vamos trabalhando, nós vamos nos preocupar com eles, né? Nós vamos estar incentivados a trabalhar sempre para a melhoria daqueles semelhantes. E o Espiritismo, ele nos auxilia a ver a família com outros olhos, né? Não como um campo de batalha, né? Que muitos ainda sentem a família como um campo de batalha. Porém, o Espiritismo nos mostra, nos permite que possamos ver a família como a mais prazerosa experiência ou oportunidade que a vida, né, que Deus nos concede para a nossa progressão, para a nossa evolução. Os Espíritos, respondendo à questão anterior a essa, a questão 774 do Livro dos Espíritos, eles nos falam da importância da família em nossas vidas, da importância da família para a humanidade, para a sociedade. Eles nos dizem o seguinte: os liames sociais são necessários ao progresso, e os laços de família resumem esses liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Então, para que possamos aprender a amar-nos como irmãos, devemos conviver, a amar os nossos irmãos, devemos aprender a conviver com eles, relacionarmos-nos e descobrir-nos com eles, né? Seja nas alegrias e nas tristezas, construindo-nos e ajudando, auxiliando-os a construir-se a si mesmos. A família, então, é esse lugar, né? É esse lugar, esse espaço de convivência onde reúne-se espíritos, muitas vezes simpáticos uns aos outros, mas nem sempre, né? Muitas vezes são reunidos pela simpatia, assim, pela afinidade, onde o amor e a amizade irá auxiliar o crescimento, a evolução e o desenvolvimento do outro espírito. Mas também na família vamos encontrar famílias que são ligadas pelos débitos passados, né? Com compromissos kármicos muitas vezes, com grandes dificuldades. São as famílias onde se vê muitas vezes muitas brigas, muitas tristezas, aflitos, muitas aflições, enfim. Mas também muitas famílias são ligadas por promessas futuras, onde irão auxiliar uns aos outros. Muitas vezes nós estamos em um meio onde não conhecemos, não fazíamos parte daquela família anteriormente, mas ali com certeza aquela família, aqueles membros daquela família irão nos proporcionar o que necessitamos para o nosso crescimento, tudo o que necessitamos para o nosso crescimento. E iremos também, não podemos nos esquecer de que aqui estamos falando da família terrestre, da família consanguínea. Aperte mais esse laço, mas não podemos nos esquecer que a família
família não se resume na família consanguínea. A nossa família é imensa, né? Falamos da família espiritual, pois durante os milênios em que nos reencarnamos em diversas famílias, muitas vezes com membros diferentes, ou algumas vezes com os mesmos membros, mas ali nós vamos desenvolvendo o amor por esses membros, e esses membros, eles estão muitas vezes, eles voltam muitas vezes como nossos amigos, nossos parentes mais distantes, às vezes como uma pessoa da rua, um vizinho, mas sentimos por eles uma grande afinidade, assim mostrando essa simpatia mostrando que fazemos parte dessa grande família. Outros estão lá no mundo espiritual torcendo por nós, ficam felizes quando conseguimos vencer alguma dificuldade e se entristecem quando ainda falhamos, mas estão lá nos auxiliando, torcendo para que consigamos vencer as nossas dificuldades e esperando que iremos mais uma vez no futuro nos reencontrar. Então, e os espíritos, eles também nos ensinam que o homem ele tem que progredir, né? E que insulado isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e se estiola. Então, é na família que o espírito tem a oportunidade de vivenciar as diversas variedades do amor. Numa mesma encarnação, os membros da família, eles irão experimentar não somente o amor de filho, de filha, de irmão, de irmã, mas também de cônjuges, de pai, de mãe, de avô, de avó mais tarde. E à medida em que vamos amadurecendo fisicamente, também espiritualmente, esse amor ele é experimentado e vivenciado de forma diferente. E com certeza nós já percebemos isso em algumas pessoas, já vivenciamos isso em algumas pessoas. Quem é que nunca ouviu, né, alguém dizer que os avós estragam os filhos de seus filhos? Né? Todo mundo já ouviu falar isso, que os avós mimam demais, que fazem isso, que o pai tem o trabalho de educar para o avô estragar, não é? Quem é que nunca ouviu? Todo mundo já ouviu falar-se disso. Mas é que, na verdade, nessa fase mais madura, quando chega na fase de avós e avós, o amor, como dissemos, ele é experimentado e vivenciado diferentemente. Nessa fase acontece uma maior compreensão e uma tolerância que jamais poderíamos achar que iria acontecer. Né? Muitas vezes a gente fica impressionado com os nossos pais. Olha, o velho está mudado, né? Porque realmente muda. É o amadurecimento físico e espiritual que nos faz vivenciar o amor de forma diferente. Então, podemos perceber a misericórdia divina que nos dá essas oportunidades de, numa mesma encarnação, vivermos as diferentes formas de amor pelos nossos familiares. Muitas vezes, nós encontramos pessoas, ou então nós mesmos, que nos questionamos por que as famílias, que apesar do seu valor, né, por que elas são tão desestruturadas, apesar do seu valor, já que elas são tão importantes e têm tanto valor, porque as famílias de hoje em dia, principalmente, são tão desestruturadas. E, não obstante, né, nada obstante a bondade divina de nos permitir um lar, de nos permitir uma família que irá nos auxiliar, que irá auxiliar no crescimento espiritual e até mesmo material do indivíduo. Muitas vezes os membros de uma família, eles não são suficientemente lúcidos, conscientes do valor que tem o grupo familiar. A família, ela sofre muito a influência do meio.
ela sofre a influência do meio onde ela está. E se ela não tiver, né, os líderes da família não estiverem bem abertos os olhos para perceberem esse meio, tentar educar os seus filhos e também evitar certos caminhos, realmente o meio influi muito em nossas famílias, em nossos membros familiares. Também as famílias sofrem as influências espirituais daqueles que não gostam dos membros de algum membro da família, que querem realmente nos atrapalhar a nossa evolução, ou então de influências espirituais que querem atrapalhar a família, como essa célula da sociedade que nos auxilia no nosso crescimento. A família também sofre muito a influência, além, né, do meio de tudo, ela também sofre a influência, hoje em dia principalmente, do materialismo. O materialismo, hoje em dia, nos leva a buscar bens, a trabalhar muito, e ali nos esquecemos de que ali do nosso lado há seres que precisamos realmente trabalhar para o seu crescimento e para o nosso crescimento ao lado deles. Contudo, né, é importante então nós refletirmos que dentro de cada família nós vamos encontrar o que necessitamos para a nossa evolução, para o nosso crescimento. As leis divinas não erram jamais, nunca estão equivocadas. Deus nunca comete erros. Então nós estamos realmente na família que merecemos, na família que precisamos naquele momento para crescermos. Então, quando muitas vezes, né, nós observamos as pessoas assim dizerem, nós podemos concluir que sempre estamos, né, na família certa, que ninguém nasce na família errada. Nós estamos naquele meio que precisamos realmente. E a misericórdia divina, né, Deus, essa misericórdia divina nos permite sermos colocados nesses meios junto, muitas vezes, de seres afins nossos, né, amigos, que irão nos conduzir, que irão nos empurrar para a nossa evolução. Muitas vezes colocados entre espíritos que temos essas dívidas kármicas e que ali iremos trabalhar o amor. Né, trabalhar as nossas arestas, os nossos ódios, os nossos pendores, as nossas más tendências, pois ali, trabalhando um com o outro, pelo nosso cuidado, iremos sim desenvolver o amor. E muitas vezes estamos naquele meio onde iremos aprender com o exemplo de outros que já estão à nossa frente, né, para crescermos, para nos melhorarmos. Então, né, muitas vezes, e a gente encontra por aí, né, muitas pessoas, até mesmo a gente acha de vez em quando, né, eu acho que eu nasci no tempo errado, na família errada, né, e às vezes a gente pensa, por que é que Deus fez isso comigo, né? Por que é que Ele me colocou numa família de gente tão rude, tão ignorante, de gente de mau caráter, às vezes corruptas, ou o que seja que a gente queira caracterizar as nossas famílias. Por que é que Deus me colocou em meio a espíritos como esses? Será que eu não merecia uma família melhor? Né? E, infelizmente, as pessoas que ainda pensam dessa forma ainda estão equivocadas, pois o Espiritismo nos ensina que as leis divinas são perfeitas, pois elas foram criadas pela inteligência suprema do universo. Ou seja, tudo está perfeito, tudo está no lugar certo. E ao invés das pessoas se perguntarem, né, o porquê que eu estou nessa família ou isso, deveríamos nos perguntar, né, fazer como Saulo de Tarso, o recém-convertido, né, quando caiu na estrada de Damasco. Senhor, o que queres que eu faça? Então, nestes instantes, quando estivermos naquele momento de conflito, de sofrimento, ao invés de nos perguntar a Deus por que é que estamos nessa família, vamos perguntar à nossa consciência qual foi a nossa cota de participação nas experiências que hoje nos trouxeram a essa família, a essa
que nos trouxeram a essa posição que ali estamos, né? Posição às vezes de atrito, de aflição, de desespero. Então, ao invés de brigarmos, de criticarmos, de falarmos, Senhor, por que estamos aqui? Falarmos, Senhor, que queres Tu que eu faça em meio desses que são a causa da minha aflição, do meu desespero? E se tivermos ouvidos de ouvir, né, como nos propõe a boa nova do Cristo, certamente iremos ouvir dentro da nossa consciência, dentro, no íntimo da nossa alma, iremos ouvir a voz do Senhor a nos responder. Ama, trabalha, confia e espera, como disse a Saulo de Tarso. Então, nós vamos percebendo que não é abandonando as nossas dificuldades é que vamos nos melhorar, mas sim enfrentando aquilo com amor. Certa vez, nos conta Emmanuel, em um livro Boa Nova, nesse livrinho aqui, nos conta Emmanuel nesse livrinho, que certa vez Jesus, ele estava na cidade de Cafarnaum, e ele pregava sempre às tardinhas no lago. E havia sempre, junto da multidão, havia uma mulher de rara dedicação. Uma mulher que sempre estava seguindo o Cristo, de caráter nobre, uma mulher da alta sociedade, pois o seu marido era um trabalhador de Herodes, né, o César da época. O seu nome era Joana de Cusa. Essa mulher, ela tinha uma imensa fé, mas ela vivia atormentada com as dores, com as amarguras domésticas da sua família. O seu marido, ele era extremamente rude e não trazia, ele detestava o mestre, ele detestava as ideias novas que aquele Messias estava trazendo. Ele não gostava, ele não se assimilava com as ideias do Evangelho, e ela amava Jesus. E ela queria levar essa mensagem da Boa Nova para ver se ele pudesse mudar. E então, certa vez, ela sabendo que Jesus estaria na casa de Simão Pedro, ela foi visitar a Jesus para poder falar um pouco das suas amarguras. Chegando lá, ela sentou-se perto de Jesus e disse a ele que vivia triste, pois o seu marido não a compreendia, era rude e não queria saber do Evangelho. Ele adorava os vários deuses da época do Império Romano, e que ela queria que ele mudasse, realmente procurasse seguir aquela mensagem nova da Boa Nova. E Jesus, depois de ouvir-lhe as suas tristezas, as suas dores e amarguras, ele ponderou com sensibilidade. Falei, Joana, existe somente um Deus, e somente o amor de Deus nos levará a Ele. Então não se preocupe, ame o seu marido como está, e agradeça a Deus a oportunidade, pois você hoje é merecedora desse trabalho, de receber essa oportunidade de auxiliar o seu marido, de auxiliar esse espírito que está ao seu lado, auxiliar-o no crescimento. E assim Jesus falou por horas e horas da sublimidade do amor, mesmo com aqueles que não nos são parecidos, que têm ideais diferentes. E ela já com o espírito aliviado, ela mais uma vez disse a Jesus, mas eu queria que ele ajudá-lo, para que ele, compreendendo as suas ideias, ele se melhorasse, ele evoluísse. Talvez impondo a sua mensagem, eu estaria auxiliando para que ele saísse dessa casca de rudeza em que vive e de tristeza em que vive. Aí Jesus, mais uma vez, sensibilizado com o seu amor, ele fala para ela, fala para ela que Deus, o Supremo do universo, por que é que Deus, então, por que motivo Deus nunca impôs a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Deus, ele permite, ele não impõe, mas ele permite que nos transformemos. Daí, Joana, escutando essas palavras doces de Jesus, ela realmente entendeu a sua mensagem, saiu dali e viveu a sua vida, dedicando-se com amor, apesar das dificuldades com aquele marido. Dedicou-se com amor
até a sua morte. Mais tarde, nós vamos ver a história de Joana, que ela se sacrificou a sua vida por Jesus, em nome do Cristo. Então, nós vamos ver com essas histórias que muitas vezes nós queremos, né, nos afastar daqueles que são motivo de desgosto, de tristeza em nossas vidas, abandonando o campo de batalha. E que, na verdade, ali dentro do lar está a oportunidade que nós muitas vezes pedimos para nos melhorar. Que ali está exatamente aquele ser que irá nos auxiliar a desenvolver as nossas virtudes, e nós temos muitas vezes o compromisso de auxiliá-los. E Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, também nos fala, no capítulo 22, no item 3, ele nos fala que é sempre melhor, o que é melhor é viver em família, onde nos fortalecemos, né? Nós fortalecemos esse convívio uns com os outros e nos melhoramos. Através dos ensinos dos Espíritos, ele nos traz essa mensagem. Então, nós vamos perceber que não é abandonando, não precisamos abandonar os nossos ideais, se somos diferentes daqueles que convivem conosco, mas também não precisamos impor as nossas ideias, os nossos ideais. Devemos amá-los do jeito que eles são, apertando esse laço do amor. Às vezes é necessário o sacrifício, a renúncia, né? E foi por isso que Jesus veio à Terra nos ensinar como fazer. Conviveu com uma sociedade, com uma humanidade completamente rude, que o levou à cruz. Mas ele mostrou desde o início da sua vida, ele viveu o sacrifício, a humildade, né, começando pela manjedoura e terminando com a cruz. Então, através da mensagem do Mestre, nós vamos compreendendo que a família é esse espaço que vamos aprendendo a trabalhar os nossos sentimentos, respeitando o outro e auxiliando-os no seu crescimento. Nos conta um autor desconhecido, nos conta uma história de fatos reais, mas não conseguimos encontrar o autor. Esse autor nos conta que 2 irmãos brincavam numa tardinha, eles brincavam de bolinha de gude. Um se chamava Júlio, o mais novo, e o outro Ricardo, o mais velho. E eles brincavam, e de repente Júlio, ele olha para o irmão mais velho e diz: Ricardo, eu te amo muito e não queria jamais me separar de você. E o irmão olha para ele: que besteira é essa de amor? O que você está falando? Continua jogando. E o irmão obedece e continua jogando. Aí a tardinha chegou, eles foram para casa. A mãe recebeu, deu banho, deu alimentação. E aí mais tarde chega o pai, cujo nome é Jacó. E o pai já chegou emburrado, mal-humorado, porque não conseguira fechar um negócio muito importante no seu dia. Aí o Júlio ali na porta, esperando pelo pai, e o pai já mal-humorado, ele chega e diz: pai, eu te amo muito e não queria nunca me separar de você. Ele olha para o menino: menino, que besteira é essa? Eu estou muito mal-humorado, sai de perto de mim, eu não quero conversa hoje. Aí a criança, sentida, ficou magoado com aquelas palavras grossas e rudes do pai. Ele foi para um cantinho da casa onde foi chorar. A mãe, mais tarde, sentindo a falta do filho, ela foi procurar pelo filho. Aí quando ela o encontrou, viu que ele tinha lágrimas nos olhos e estava chorando já há algum tempo. E ela ali pegou no colo e perguntou: meu filho, por que choras? E ele disse: mãe, eu queria tanto que o meu pai e o Ricardo compreendessem o meu amor por eles. Aí ela diz e fala: meu filho, eles compreendem, somente tiveram um. Às vezes é porque o seu pai teve um dia muito difícil. E ali ele diz: mãe, eu te amo muito e nunca queria me separar de você. E ela fala: eu também te amo muito, meu filho. E nisso, ela coloca os filhos para dormir, os dois vão se dormir, vão se deitar, os pais também, depois de alimentarem. E ela, ao se preparar para se deitar, ela pergunta ao marido, Jacó, o nome dela era Joana, e ela pergunta ao Jacó: você não acha que o Júlio hoje estava meio estranho todo dia? Toda essa semana, na verdade. Ele diz: não, esse menino tá cheio de besteiras, a semana inteira tá atrás de mim, e essa besteira de que falar que me ama, não, pra que isso? Não precisa disso.
na maior grosseria, né? E foram se deitar e foram dormir. Às 2 da manhã, Júlio levanta, vai ao quarto do irmão, acende a luz e fica observando. E Ricardo, já incomodado com a claridade da luz, ele diz: Júlio, o que você está fazendo em pé aí? Ele falou assim: nada, eu só tô com medo. Eu queria que a luz ficasse acesa, eu tô com medo. Ele fala: apaga essa luz e vai dormir, Júlio. Ele apaga a luz, obedece o irmão e segue para o quarto dos pais. Aí ele chega lá, acende a luz e fica olhando pela porta. E o pai: Júlio, o que está acontecendo, Júlio? E o menino em silêncio, só balançou a cabeça com um sentido negativo, que nada estava acontecendo. E o pai falou: então, se não está acontecendo nada, o que você está fazendo aí? Vai dormir, seu louco! Aí o menino, sentido, ele vai para o seu apaga a luz e vai deitar. Na manhã seguinte, as crianças tinham que levantar correndo e ir para a escola, a mãe tinha que prepará-los para levar para a escola, o pai já levanta correndo também, se arrumando para ir para o trabalho. E Ricardo se levanta, aí eles notam que Júlio ainda não acordou. E o pai já estressado, porque já estava estressado com Júlio, já vai correndo para o quarto, já puxa o cobertor, já sai gritando por Júlio e puxa o cobertor com força, já se preparando para dar um tapa no menino, quando ele observa que o menino ainda está dormindo e pálido. Aí ele se assusta, se ajoelha na cama e percebe que o filho está morto. Aí ele cai, dando a chorar, chama pela mãe, chama pelo Ricardo, e eles em desespero ali não sabiam o que fazer, né? Aí o pai percebe que tem um bilhetinho, que tem uma pequena carta nas mãos de Júlio. Ele pega essa carta e lê. Nesse bilhetinho, Júlio diz que foi visitado, ele diz assim: meus queridos pais e meu irmão, eu fui visitado há 1 semana atrás por um anjo que disse que eu teria que me separar de vocês. Por mais que eu amasse a minha família, eu teria que me separar dela, porque seria necessário tanto para mim quanto para eles. E então, ele diz assim: Ricardo, deixa um recadinho para cada um. Ele diz: Ricardo, nunca se envergonhe de amar o seu irmão. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. E ao pai, ele diz ao pai que ele trabalhou tanto que ele esqueceu de viver. E disse assim no final que amava a todos. E essa história é somente para exemplificar como que a gente muitas vezes, levado pela correria, pelo materialismo, nós nos deixamos levar pela vida, trabalhamos para dar tudo para os nossos filhos, do bom e do melhor, a educação que nunca tivemos, mas não damos o amor que eles necessitam para o seu crescimento, não damos aquilo de que irá fazer todos nós crescer. É somente uma história que mostra como que muitas vezes na vida, aquele que está do nosso lado, a gente quer abandonar o campo de batalha e não dar atenção aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos irmãos, auxiliando-os no que é necessário. Que possamos assim então permanecer na paz e no amor de Cristo. Muita paz.